E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Robert e a gente vai falar hoje sobre propaganda. Bom, primeiro vamos diferenciar o que é propaganda e publicidade. Publicidade mais voltada à venda de um produto, ao mundo dos negócios. Já propaganda é algo mais ideológico, é algo que não necessariamente eles vão tentar te vender um produto, eles vão te vender, o objetivo deles é te vender uma ideia. E, bom, exemplos assim banais disso é propaganda política, ele quer que você vote no cara. E propaganda religiosa, o pessoal quer que você entre na religião dele. E assim, eu vou citar para explicar melhor, vou explicar uns exemplos bem famosos sobre o uso da propaganda durante a história. Bom, durante as cruzadas, bem, assim, antes das cruzadas, na verdade, porque as cruzadas, para quem não sabe, foi uma guerra iniciada pela Europa para a retomada de Jerusalém. Só que teve muitos motivos. Assim, a Europa, ela era bem diferente do que era hoje. Eles não tinha assim, uma unidade, era tudo dividido. Então, tinha um território que era governado por um príncipe. Vamos supor, a Portugal era dominada por um príncipe e França, Espanha por outros príncipes. E esses príncipes sempre estavam se combatendo, sempre um tentando dominar o território do outro. E esses países que eu citei nem existiam na época, as coisas eram bem divididas. Eles lutavam entre si e eles criam territórios. E também porque na Europa tinha uma população muito grande. Eles precisavam reduzir essa população porque eles não tinham recursos suficientes para todos. Só quem vivia bem eram os nobres. E os nobres compunham a força militar da Europa. Então os nobres, eles precisavam estar sempre lutando. E lutar com quem? Cristãos acabavam lutando contra os próprios cristãos. Então, em um determinado momento, a Jerusalém foi tomada, né, por forças que não eram aliadas dos cristãos. Então, o Papa, analisando todas essas questões, né, claro, também tem a questão religiosa, que eles não podiam mais visitar a Terra Santa, não podiam visitar o Santo Sepulcro e as relíquias religiosas. Mas o que mais motivou foi essas questões internas. Então, o Papa, ele reúne, claro que tinham muitas diferenças, mas todos eles reconheciam o Papa, né? Então o Papa, ele convidou a todos, ele reuniu todos os nobres, os reis, os príncipes em um determinado local. E ele inflamou um sentimento, ele vendeu uma ideia de que os povos que tinham dominado Jerusalém tinham corrompido tudo, tinham estuprado as virgens, tinham destruído todo o templo. E isso mexeu muito com o sentimento desse povo, com o sentimento dos europeus. Ele provocou esse sentimento de retomada de Jerusalém e que acabou culminando na primeira cruzada. Esse discurso, essa ideia que o Papa Urbano II provocou é um grande exemplo de propaganda. E outro exemplo também, agora já um pouco mais recente, seria com Mussolini. No fim da Segunda Guerra, a Itália venceu a Segunda Guerra, né, com o seu bloco. Só que Mussolini, ele não estava satisfeito com isso. E ele era um grande comunicador, ele era radialista, se não me engano. E ele também inflamou esse sentimento de conquista. Não, nós somos grandes, nós precisamos de mais território. Quer dizer que nós lutamos a Primeira Guerra e só conseguimos isso. Não está certo. Então, Mussolini, ele motivou muita gente a entrar à sua causa. Ele vendeu essa ideologia, essa ideia para muita gente. E
propaganda é isso, eles te colocam uma ideia na sua mente e ele tem alguns objetivos. Primeiro, é te chamar a atenção. Geralmente eles vão colocar uma coisa assim bem chamativa que vai te chamar a atenção. E é o primeiro passo da propaganda é esse. Depois os pormenores vão vir isso, de provocar interesse. Isso é interessante a gente mobilizar mais pessoas, a gente ir numa guerra, a gente vai ganhar com isso. Então, se analisa. Depois vem o desejo. A propaganda tem esse objetivo de provocar desejo. Eu quero isso vai me fazer bem. E por final vem a ação. Claro que todos os passos são importantes, mas tudo tem que ter uma conclusão. Tudo tem que chegar no passo final, que é a ação. A propaganda tem que cumprir seu objetivo de fazer o que eles te pretendem, né? Ou seja, a propaganda foi feita a propaganda política foi feita para te motivar a votar em um determinado candidato. O objetivo dessa propaganda deve ser cumprido, só que propaganda é muito mais do que isso, como nós observamos. A propaganda vem mudando o rumo da história. Adolf Hitler também foi um grande exemplo de grande comunicador. Ele comunicou a sua mensagem e provocou dentro do coração alemão essa ideologia, esse desejo de que eles eram superiores. Então é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, entre no meu PV, se comunique comigo que eu vou tentar responder.